Algumas orientações com relação às confissões comunitárias, o mutirão de confissões que deve começar agora na próxima semana. São orientações importantes e que devem ser anotadas. A penitência é um tesouro ignorado. Infelizmente, é um tesouro ignorado. A gente deve perceber, de uma vez por todas, que só há conversão antes da morte. Depois da morte não tem conversão. Então, nosso tempo de se converter é agora. Não devemos negligenciar o tribunal da misericórdia, ou seja, a confissão. Não só a confissão, uma vez por ano, de 6 meses, não. De forma alguma. Pois quanto mais confessarmos, utilizarmos esse sacramento deixado por nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos tornaremos menos pecadores, santificados por Jesus, que perdoa os nossos pecados. Não é o Padre, é Jesus através do Padre, que perdoa os nossos pecados através do sacramento da confissão. Não se pode comungar, em hipótese alguma. Isso fique bem claro. Mesmo que um padre diga, mesmo quem aqui não se confessa já há muito tempo, não tem problema, pode se aproximar da mesa da comunhão. Não vá. Compreendeu bem? Não vá. Fique no seu lugar. A pessoa só deve comungar porque não é um pão da padaria que você está comendo, não. Tá? É o corpo e sangue de Cristo. A gente tem que ter muito respeito e tem que receber com a confissão. Por isso é importante a confissão uma vez por mês. Para que aquele pecado venial não se torne um pecado grave, mortal. Ah, mas acontece que o padre falou... Não interessa o que o padre falou. Tá? Infelizmente, vivemos tempos muito sombrios dentro da Igreja Católica, onde há uma vertente, da hierarquia eclesiástica, que para eles tudo é permitido, nada é pecado, que Deus é misericórdia, que vai perdoar tudo. Quer dizer, que todas as safadezas que você não se arrepende, ainda continua fazendo, sabe? Não tem problema não, que Deus perdoa. Isso é zombar da misericórdia de Deus, isso é zombar de Deus. Isso é abusar da bondade de Deus.
Infelizmente, há uma parte do clero que não tem dado, assim, muito bom testemunho, não, muito bom exemplo, né? São chamados progressistas, né? Modernistas e outros nomes parecidos. Nós temos que ir pelo Evangelho de Cristo. Tá? Então, vamos nesse período do Advento, que é um período de penitência, né? Fazer um exame de consciência baseado nos 10 mandamentos de Deus. Então, pegue um livro que tem os 10 mandamentos, de preferência, claro, a Bíblia, né, de preferência. Também tem no Novo Catecismo, tá? Novo Catecismo da Igreja Católica, né? E faz um exame de consciência, uma análise, uma autoanálise, né? Por exemplo, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E você, então, se perguntar, será que realmente eu amo a Deus sobre todas as coisas ou eu amo coisas ou pessoas em primeiro lugar do que a Deus? Aí já é idolatria, não é? Isso aí já é idolatria. Então você já está caindo no pecado da idolatria, né? E vai fazendo uma análise, né, de cada um. Você escreve num papel, né, o que facilita muito. Porque confissão não é bater papo. Daí para lá bater papo com o padre, né? Confissão não é consultório psiquiátrico. Também não é consultório de terapeuta, nem de psicólogo, não é nada disso, tá? É uma coisa muito superior, porque foi o próprio Deus, Jesus, que instituiu. Bom, então, gente, vamos escrever no papel. O meu pecado é esse, né? E você vai ser sincero diante de Deus, né? Sincero diante de Deus e dizer, olha, eu cometo esse pecado, mas eu não tenho lutado, não. Não tenho lutado para vencer esse pecado. Ou então você diz, eu cometo esse pecado, mas eu tenho lutado. Eu tenho lutado contra ele. Né? E vai falando. Mas os seus pecados, tá? Não é o pecado do vizinho, não é o pecado da sogra, não é o pecado da irmã, do irmão, do marido, da mulher, né? Do filho, da filha, não. É o seu pecado. Certo? Não se deve, como eu já disse, comungar o corpo e sangue de Cristo sem confissão. A confissão não é só para quem comete homicídio, não é só para quem vive uma união sexual fora das leis de Deus, como, por exemplo, viver junto, né? É pecado mortal. Né? Um homem viver junto com outro homem, mulher viver junto com outra mulher, entendeu? Também é pecado mortal diante de Deus.
tá? Então vamos ler lá no livro do Deuteronômio e também Levítico, né? Para ver que isso não é coisa inventada. Está lá, está escrito no Antigo Testamento. E Jesus não aboliu o Antigo Testamento não, tá? Ele não aboliu não. Tá tudo junto, tá? Ele não aboliu não. A porta ainda é estreita para entrar no céu. Eu não sei quem alargou. Eu não sei quem alargou por aí a porta que Jesus disse que era estreita para entrar no reino de Deus. Então, gente, isso não é brincadeira, não. Isso é muito sério. Uma pessoa que vai comungar em pecado mortal, ela está comungando a condenação dela. Se o padre está dizendo que pode vir comungar, mesmo quem não confessou, mas não vá. Não vá. Fica sentado no seu lugar, abaixe a cabeça com humildade, com obediência diante de Deus e diga para Deus: eu queria tanto comungar Jesus como eu queria, mas eu não posso porque eu não me confessei, eu estou cometendo esse pecado que diante de ti é um pecado mortal, é grave, ainda não confessei, mas eu quero fazer o possível para confessar, para poder regularizar minha situação, entendeu? E aí então eu poder te comungar. Pronto. Pede a graça a Ele, a graça dele, para você ter forças, ter coragem. Porque, como dizia Santo Agostinho, a religião católica é para os corajosos. A religião católica não é para os covardes, tá? Não é para os covardes. Isso já dizia Santo Agostinho, tá? Porque é claro, né, gente? Se todas as religiões são iguais, para que a pessoa ia ficar com a religião católica? Né? Ué, se todas as religiões são iguais, qualquer uma serve. Qualquer uma serve. Até não ter nenhuma também. Até não ter nenhuma também. Também serve. Entendeu? Então não vai atrás de certas conversas, não, sabe? Mesmo que seja até Papa que fale isso, mesmo que seja até, sei lá quem que fale, da autarquia, não interessa. O que interessa é o que Jesus falou. O que Jesus falou é que interessa. Tá bom? Então, vamos procurar diminuir os nossos pecados e não aumentá-los, né? E também vamos procurar saber de umas coisinhas que, infelizmente, alguns padres não se preparam para dar uma boa catequese numa homilia. Às vezes as homilias são muito pobres, muito fracas. Não dão boa catequese durante as homilias. Então muitas pessoas ficam sem saber isso. Mas Lúcifer, Satanás, ele não foi parar no inferno porque matou ou roubou. Claro que a gente não deve matar e nem roubar. Claro que isso é pecado mortal, é grave. É mortal, sim. Se a pessoa não se arrepende, é inferno. Agora, Lúcifer não foi parar no inferno porque matou e roubou. Ele foi parar lá por causa da rebelião. O que é rebelião? A desobediência à vontade de Deus. Ele foi parar lá também por causa da soberba, porque ele queria tomar o lugar de Deus. É como estão tentando fazer aí. Tirar Deus do trono e colocar o homem no trono de Deus, no lugar de Deus. Vocês ainda não perceberam isso, não? Vocês ainda não perceberam isso, não? Que até dentro da própria Igreja Católica, infelizmente, tem uma vertente que está tentando fazer isso, tirar Deus do centro e colocar ecologia, colocar Pachamama, entendeu? Esses absurdos.
Entendeu? Nem índio quer saber disso, nem índio quer saber de Pachamama. Entendeu? Nós católicos não temos Pachamama, não. Nós católicos temos a Virgem Maria como nossa mãe. Entendeu? E Deus está acima do homem. Tá? Tomar conta, tomar cuidado, tomar zelo, né? Ter zelo pela ecologia, pelo nosso planeta, cuidar dele, tudo bem. Mas colocar ele no mesmo patamar, lado a lado, com Deus, isso é um absurdo. São absurdos, absurdos. Tá? São Francisco de Assis, se existisse agora aqui nesse mundo, não tivesse lá no céu já, né? Se ele tivesse aqui nesse mundo, vocês podem estar certos. Podem estar certíssimos disso. São Francisco de Assis, ele jamais seria progressista, nem modernista, nem em determinadas teologias que tem por aí. Tá? Aí é que está. Sabe o que São Francisco de Assis seria? O que ele era. Ele foi um frei tradicionalista, ou seja, ele seguia a tradição da igreja. A tradição. Essa é que é a verdadeira igreja católica apostólica romana. E é que todos os santos seguiram. Que todos os santos seguiram. Foi a linha tradicional da igreja. Os santos mártires, inclusive, morreram pela verdadeira fé. Não por um modismo, por uma linha de pensamento moderno que surgiu de repente. Não. Então que vocês fiquem bem atentos com isso, gente. Muito atentos. Porque vai depender muito da fidelidade ao verdadeiro evangelho que Cristo pregou, a salvação de todas as almas, ou a condenação delas, né? Se não seguir a verdadeira igreja, aquela que Jesus fundou e que os apóstolos seguiram, deram a vida, suportaram os maiores suplícios. Então não devemos cuspir no sangue dos mártires. E mais ainda, não devemos cuspir no sangue que Jesus derramou na cruz. Não devemos cuspir. Então, para não cuspir, devemos seguir a tradição. E não ideias simplesmente humanas, não divinas. São humanas que estão por aí, querendo se impor como se fosse Deus que tivesse dito, mas não foi. Foram os homens que inventaram. Então, desejo a todos uma boa preparação, né, para a confissão, que possamos chegar no Natal oferecendo a Jesus os presentes das virtudes, que é o que Jesus quer. O que Jesus quer é isso, é que nós sejamos santos como o Pai é santo. A nossa vocação, gente, é sermos santos.
Ser santo não é só para aqueles que estão lá no altar, não. A santidade é para todos nós, todos os filhos de Deus, a santidade. Entendeu? Porque os santos eram tão pecadores quanto nós. A única diferença é que eles caíam e levantavam, caíam e levantavam, caíam e levantavam. Ou seja, continuava a luta, continuava a batalha. Mesmo sangrando, mesmo com o coração sangrando, mesmo cheio de feridas, mas continuava. Era como uma batalha. Porque é uma batalha mesmo, batalha espiritual, gente. Tá? E não vão atrás também de gente que diz que o inferno está vazio. O inferno não está vazio, não. Tá? A gente não deve brincar com a misericórdia de Deus, não devemos zombar de Deus, não devemos zombar das graças de Deus. Não devemos também, não. Porque isso é muito sério, isso é muito grave. Porque o inferno existe. E ele não está vazio, não. Satanás não está lá sozinho, não. Tá? E até pelas visões que alguns santos e santas tiveram, tem até bispo, tem até padre, entendeu? Que estão lá no inferno. Que foram hereges na sua época. Não cumpriram bem as suas tarefas na época deles. Né? Então, a coisa é muito grave. Há aparições de Nossa Senhora em Fátima, em 1917, que a igreja aprovou, e que Nossa Senhora mostrou o inferno aos 3 pastorinhos. Outra que foi aprovada pela igreja foi até o Santo João Paulo II, foi do Diário de Santa Faustina, que vocês já devem ter ouvido falar, e muito. E se não ouviram ainda falar, tentem fazer uma vaquinha e comprem. Comprem esse livro e tentem meditar juntos. Esse Diário de Santa Faustina é de uma riqueza espiritual maravilhosa, gente. É uma coisa maravilhosa esse livro. E lá, uma das aparições de Jesus, a Santa Faustina teve visão do inferno. E estava lotado. Tinha muita gente caindo lá. Muita gente caindo lá. Imagina naquela época, hein? Naquela época. Imagina nos tempos de hoje. Imagina nos tempos de hoje, com tanta blasfêmia, com tanto sacrilégio, com tanta coisa demoníaca que tem acontecido no nosso mundo atual. Quantas pessoas não devem estar caindo diariamente, milhares de pessoas no inferno. Então, gente, vamos procurar conhecer melhor a nossa fé, a nossa religião, porque é a única religião que Deus fundou, viu? Não tem outra, não. Deus não fundou outras religiões, não. Deus fundou essa. Só essa. A Igreja Católica Apostólica Romana. E se o inferno não avançou mais aqui nesse mundo, é por causa da missa. A missa é que detém o avanço do inferno completamente aqui nesse mundo. Pois é, aí é que está. Há tanta coisa maravilhosa que a gente desconhece,
da nossa própria fé. Porque se a gente conhecesse realmente a nossa fé, a nossa religião, a gente não ficaria botando um pezinho na religião católica e depois, no outro dia, colocando o pezinho, né, no centro espírita. Como, infelizmente, muitos fazem, não é? Se diz católico, não é? Mas diz que é comunista. Não existe isso de ser comunista e católico, não. É incompatível, incompatível, porque Jesus nunca foi, não é e nunca será comunista. É incompatível. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Entendeu? É incompatível, gente. Um católico não pode botar o pé na religião católica, na missa, comungar, mas no outro dia, quando a coisa aperta, aperta muito, vai correndo para o Santo Espírito. Vai correndo para lá para quê? Se dentro da Igreja Católica tem Deus, está buscando quem? Está buscando quem no Espiritismo? Deus é que não é. Deus é que não é. Com toda certeza. Sabe o que é isso? É falta de fé. Porque quem tem fé mesmo, a Igreja Católica basta. Porque ela tem tudo. Tem tudo por quê? Porque Jesus, que é Deus, está lá. Está no sacrário, está no Santíssimo Exposto, está na Eucaristia. Então, para que procurar outras coisas? Entendeu? E isso eu falo com relação a qualquer outra. Pode ser até uma seita budista, pode ser até uma, sei lá o que, tanta coisa por aí. Enfim. Entendeu, gente? E até essas coisas, se a pessoa comete, tem que dizer lá na confissão. Tem que dizer lá na confissão, porque isso também é idolatria. Isso também é idolatria. Isso também é pecado grave. Isso é grave. E deve dizer. E se o padre ficar dizendo, mas não tem problema não. Isso não é pecado não. Pode. Não tem problema não. Todos se dão bem, sabe? O capeta e Deus se dão muito bem. É como se estivesse dizendo assim, né? Mas se estivesse dizendo assim. Olha, gente, não vai atrás disso não, viu? Se um padre falar isso para vocês, nunca mais vão lá confessar com ele não, tá? É o conselho que eu dou. Tá bom? É um conselho que eu dou. Porque tá dando mau conselho. Muito mau conselho. Não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a dois senhores, não. Você serve a Deus dentro da igreja que ele fundou, a única que ele fundou. Ou então, vai servir ao demônio, então. O negócio é esse. Mas acontece que tem fulano que não quer. Bom, se o outro quer ser espírita, se o outro quer ser evangélico, se o outro quer ser budista, não sei mais o que, papapá. Problema de cada um. O católico é que tem que ser coerente. Porque talvez eles sejam aquelas outras religiões ou seitas porque não conhecem realmente, de verdade, a religião católica. Talvez se conhecessem, largariam e seriam católicos. Também tem disso, né? Pois é. A gente tem que pensar realmente com inteligência, né? Com sabedoria, né? De repente estão lá porque não conhecem verdadeiramente a Igreja Católica. Porque, veja bem, é muito fácil a gente ser outra religião sem ser a católica. Porque as outras permitem tudo, não é? Já reparou? Já reparou? Que as outras permitem tudo. Nada para elas é pecado, nada. Permitem tudo. E a católica não. Então, justamente, é por ela não permitir tudo que Deus aí está. Que Deus aí está.
Agora, aquela que permite tudo? Quem é aquele que permite tudo, hein? Que nada é pecado, que pode fazer tudo, pintar, bordar e tal, né? Tá numa boa, né? Mesmo roubando, mesmo, sabe? Quem? Deus é que não é, tá? Não preciso nem dizer, né? Então, gente, vamos procurar nessa confissão, né, comunitária, anotar, né, no papel tudo direitinho e depois, é claro, depois que terminar, vocês rasguem, né? Rasgam o papel e joguem fora, né? Claro, né? Óbvio. Para não cair na mão de ninguém, né? E depois, então, né, cumprir com a penitência, né? Que o padre lá vai dar a penitência, então reza a penitência, tal, e vai em paz, pedindo a Deus que lhe dê a graça, né? De poder ser um filho, uma filha que dê alegrias ao seu coração, porque a gente tem que amar Jesus de volta. Nós temos que amar Jesus de volta, porque é um amor tão grande que ele demonstrou por cada um de nós. Entendeu? Que a gente tem que amá-lo de volta. Temos que amá-lo de volta. Ele merece que o amemos. E amar é não pecar. Amar é não pecar. Né? Porque quando a gente ama, a gente não ofende. Quando a gente ama, né, qualquer pedido que é feito, a gente faz. Porque sabe que Deus vai pedir o que é possível. Ele não vai pedir para a gente o que é impossível. Né? E ele, como ele nos ama, né, a gente pode, com os olhos fechados, cumprir com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é sempre o melhor para nós. Sempre é o melhor para nós. Deus sempre quer o nosso bem e felicidade, não quer o mal, não. Uma coisa que eu estava esquecendo de falar para fechar o assunto é que é muito bom levar o papelzinho, né, com os pecados descritos lá, porque economiza tempo, né? Não fica alugando o padre, né, durante muito tempo. E também as pessoas que estão lá esperando na fila, né? As pessoas que estão esperando na fila, coitadas, elas têm que ter a vez delas, né? Tem que ter a vez delas. E a gente não pode ficar também aumentando o pecado delas, né, coitadas? Espera aí, né? Porque aí a gente está confessando os nossos pecados, mas a gente já está aumentando o pecado na gente e aumentando o pecado nos irmãos que estão esperando na fila, não é? Então, por isso que é sempre bom levar, né, o papelzinho escrito com os pecados. Né? E evitar de ficar fazendo da confissão aconselhamento espiritual. Aconselhamento espiritual é uma coisa, confissão é outra. Confissão é: eu peco isso, peco isso, peco isso, peco isso. Pronto. Pronto. Não é ficar, porque aconteceu não sei o que, sabe? Eu fiz isso, sabe por quê? Porque aconteceu não sei o que. É por isso que eu falei isso, é por isso que eu fiz aquilo, é por isso que eu não sei o que. Não é nada disso. Tá? Esquece. Esquece isso. Como eu já falei, a confissão não é nenhum consultório de psiquiatra, nem de terapeuta, nem de psicólogo. Tá? É uma coisa muito superior a tudo isso. E a gente tem que ser também objetivo. Se quiser uma coisa assim, né, uma orientação maior, melhor, conversa com o padre, marca com ele um dia e vai conversar. Pronto, para se orientar. Tá certo, pessoal? Bom, então, uma ótima confissão para todos e que dessa confissão saiamos mais virtuosos para podermos oferecer justamente esses presentes que Jesus quer de nós, né? Esses presentes
que Jesus quer de nós, que são as virtudes da fé, da esperança, da caridade, da misericórdia, da gentileza, da solidariedade, né? Do perdão, né? Principalmente com aquelas pessoas que nos são mais difíceis, né? Da virtude da paciência, até com a gente, né? Com as nossas limitações, não é isso? Com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, então, tudo isso. Então, que Deus abençoe vocês e salve Maria Santíssima. Transforme a sua vida e a de muitos outros. Nossa comunidade católica está envolvida em diversas obras sociais, de distribuição de cestas básicas à construção de creche. Cada ato de generosidade conta. Colabore com a comunidade. Mesmo uma pequena contribuição pode significar menos sofrimento ao próximo.